Olá pessoal do Portugal Online, nós estamos aqui mais uma vez, voltamos, temos uma pausa aí, trabalho, tem bastante trabalho aqui, então a gente está tendo que dividir a nossa vida aqui, Portugal, Brasil, etc. E hoje eu estou ao lado da doutora Emma, outro dia a gente prometeu para vocês, e hoje a gente está ao lado da doutora Emma que vai falar sobre cidadania portuguesa. Tem barulho aí de uma moto aí, justo agora, viu, que a gente começou, mas faz parte, a gente está gravando aqui no nosso escritório em São Paulo, que fica em Pinheiros. A gente está aqui no prédio do nosso escritório e nós chamamos a doutora Emma para vir para cá. É um ambiente bem agradável para a gente bater um papo com vocês. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Eu quero agradecer o convite de novo, né? Legal. A Martins Oliveira agradece sempre. Sempre. E outro dia a gente teve uma repercussão bem legal, né? Falando sobre vistos, o pessoal interagiu muito, né, doutora? Como é que foi? Só recapitulando, o pessoal entrou bastante em contato com vocês? Entrou. Inclusive eles falavam, nossa, eu verifiquei o vídeo, adorei o vídeo de vocês. Então teve uma repercussão legal, sim. Que legal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cidadania. Amor, eu tô olhando lá, cá. Ah, tá. Então a gente vai falar sobre cidadania, doutora, e tem muita dúvida sobre esse assunto, né? Tem muita dúvida. Então vamos começar pelo básico. Quem tem direito à cidadania portuguesa? Quem tem direito, tá. Primeiro, né, vou passar todo mundo que tem direito e vou mencionar um pouquinho de cada um. Tá. Filhos de cidadão português, Tá. pai ou a mãe que tenha nascido em Portugal, Tá. ou que tenha adquirido também pelo fato dos pais já terem adquirido, tá? Tá. Os netos, depois a gente fala de uma nova lei que possibilitou aí para os bisnetos também, né? Tá. Os netos então têm direito. Tá. Os bisnetos, aí existem os judeus sefarditas, cônjuges, quem vive em união estável com algum cidadão português também. Tá. Tá? Aí, por exemplo, vocês não fazem, né, que a gente já estava conversando, a questão da árvore genealógica, né, doutora? Não. A partir daí, você sabe que você tem direito a pleitear a cidadania portuguesa por uma dessas questões, filho, neto, bisneto, mulher, marido, etc. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo é encontrar a certidão de nascimento do português. Porque nós precisamos comprovar realmente que você tem uma pessoa portuguesa na sua família. Tá, aí, Tá? por exemplo, eu vou procurar do meu avô. Ok, vai procurar o do seu avô. O que acontece? Pra gente, o escritório busca, tá, essa certidão. Para nós buscarmos essa certidão, a gente precisa saber alguns quesitos básicos. Nome dos pais, local de nascimento, data de nascimento ou ano aproximado de nascimento. O que acontece? Geralmente, como é bisavô, às vezes o tataravô, que é o português. Então, às vezes é um documento muito antigo para a gente encontrar. Inclusive, em Portugal, antes de 1911, não existia cartório. Então, nós precisamos procurar essa certidão nas igrejas. As pessoas Sério? eram registradas nas igrejas. Que é o batismo. Que é a certidão de batismo. Depois de 1911, que eram registradas no cartório. Então, como era registrado na igreja, a gente precisa do quê para encontrar essa certidão? Do local de nascimento, que engloba o quê? Concelho, que é o bairro onde a pessoa, provavelmente a família morava e ele tenha nascido. Tá. Concelho não, freguesia. Concelho é o estado. Tá. E o distrito freguesia, bairro, Tá. concelho, cidade, distrito, estado. Tá. Você precisa descobrir essas coisas básicas do seu avô lá, por exemplo. Isso, Tá. isso. E como que a gente faz essa busca? Precisamos principalmente da freguesia, do bairro onde ele tenha nascido. Porque provavelmente a certidão de batismo dele vai estar na igreja do bairro aonde ele morava. Entendeu? Isso tudo, então, você entra com um pedido aqui no escritório de vocês, por exemplo, só que todo o processo começa por lá, né? A documentação, se a pessoa não estiver aqui, é isso? Se não estiver aqui, é tudo por lá.
tudo por lá. E aí vocês têm um escritório lá que... Tem um escritório parceiro lá, a gente faz a busca por aqui e ele auxilia por lá também. Entendi. Agora, tem uma nova lei agora, né, doutora, de julho, que tornou mais fácil a questão de visto, né? Como que é? Então, desde 3 de julho de 2017, agora, a possibilidade para os netos adquirirem e transmitirem aos seus filhos maiores ou menores. Porque, na verdade, os netos poderiam adquirir, né? Só que o que acontecia? Eles não poderiam transmitir aos filhos já nascidos. Eles adquiriam da forma de naturalização, né? E eles só conseguiriam transmitir aos filhos que depois da sua naturalização viessem a nascer. Vamos dizer que encurtou o prazo. Eu sou neto de um português e o meu filho, por consequência, o Ricardo tá falando pra gente olhar mais no celular. Oi! Vocês estão muito de perfil. É que a gente tá tão aqui, porque o assunto, né? Tipo assim, né? Então as duas parece que esqueceu, gente. Desculpa. As duas assim. Oi, gente. Estamos ao vivo, né? A gente esqueceu. Então vamos lá. Eu sou neta de um português e tenho a minha filha, Maria Eduarda. Eu pleiteando a cidadania, automaticamente ela já entra. Isso, mas para você conseguir, com essa atual lei do dia 3 agora, você precisa comprovar um vínculo com Portugal. Vínculo? Vínculo. De que maneira comprovar esse vínculo? Aí a lei trouxe algumas maneiras de conseguir comprovar esse vínculo. Ela colocou lá viagens regulares a Portugal, residência em Portugal há mais de 3 anos, tá? Eu tenho que ter uma casa lá? Isso. No meu nome? Isso, no seu nome. Não é tão simples assim. Isso. Viagens frequentes, residência, se associar em alguma associação portuguesa aqui no Brasil, mas eles exigem que na data do seu pedido já tenha 5 anos anteriores de associação. Não é tão simples. Então quer dizer que eu... tá. Uma vez que você reuniu toda a documentação, conseguiu comprovar esse vínculo, o seu processo foi deferido. Ele é um processo diferente mesmo, ele é analisado pelo Ministro da Justiça e se você não conseguir comprovar esses vínculos, pode ser negado sim. Negado aqui ou lá? Lá em Portugal. Lá em Portugal. Vamos supor que tenha deferido o seu processo, você virou uma cidadã portuguesa. Tá. A sua filha tem direito adquirido e não precisa comprovar esse vínculo. Antes eu tinha que entrar, ela tinha que entrar com não, o pedido. até antes, quando... Antes de julho agora. Antes de julho agora, você adquirindo como neta, ela não tinha direito. Agora tem. Agora ela tem direito. Desde que respeite essas regras. Isso, teria direito com a lei anterior. Você adquiriu hoje, amanhã nasceu um filho, aí esse filho tem direito. Agora os filhos já nascidos não tinham direito. Olha que interessante. E a questão de união, doutora? União estável? Então vamos falar do casamento primeiro, né? O português veio para cá e ele se casou com a brasileira, ela pode... Provando isso daí, bom, através do casamento, mas tem que ter um tempo, né? Tem que ter 3 anos já de casamento. Tem que ser casado, é o primeiro requisito, há mais de 3 anos. Sim. Depois, o outro requisito é comprovar o vínculo com Portugal. O mesmo vínculo que o neto. O mesmo vínculo. Então a mulher também tem que comprovar? Também, não é um direito adquirido. Sério? Sério. Da mesma forma, para quem vive em união estável também com o cidadão português. Também tem que ser reconhecida essa união estável mais de 3 anos e o procedimento também para a união estável. Essa sentença que declarou a união estável também tem que ser homologada em Portugal. Precisamos demonstrar ao tribunal português de que o português é casado. Veio para cá, casou com uma brasileira, mostra para eles primeiro, para depois da entrada. Isso, e pode ser negado também. Qual é a situação mais comum nesse caso, assim, de pessoas que se casam com portugueses? Como? Qual é a situação mais fácil, digamos, de se conseguir? Se casando? Tá. Vamos supor que você se casou porque eu preciso ter uma casa lá, não é fácil não, né? Não. A situação mais fácil, na verdade, para um cidadão, para uma cidadã que se casou com um cidadão português, é se ela tenha se casado antes de 1981. Por quê? Para as mulheres, exclusivo para as mulheres.
que se casaram antes de 1981. A gente é interesseira, vai casar com Você um tá europeu, coisa Olha, mais, né? Preconceito. Nossa, sério? Sério, Tô elas arrasada. têm direito Tô adquirido. chocada. Elas têm direito adquirido. Sério? Sério, mas exclusivo para as mulheres. Mas isso antes de 81. Antes de 81. Depois ficou mais difícil, viu, pessoal? Depois, aí para homens e para mulheres, tem que comprovar o vínculo com Portugal. Agora ficou a mesma coisa. Mesma coisa, 3 anos de casado ou 3 anos de união estável e comprovar o vínculo com Portugal. Entendi. Vamos lá. Uma outra pergunta. Não tem perguntinhas aí? O pessoal Tem, tá tem. tranquilo? Tem. Vou fazer uma pausa aqui para as perguntas, tem muitas, tá? Sério? Que bom. Então aqui o Carlos Fernandes, é interessante para quem chegou agora, estamos entrevistando aqui ao vivo no Portugal Online a doutora Emma de Oliveira, especialista em cidadania. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então vamos lá, Carlos Fernandes, como faço para tirar a dupla nacionalidade portuguesa? Sou filho e neto de portugueses. Está fácil. Tá fácil. Tá fácil. Nossa, doutor, inclusive a gente vinha conversando antes, a gente vai responder a pergunta dele. Tem muita gente que tem dúvida a respeito dessa questão da dupla cidadania, né? Tem Explica um muita pouquinho. gente. Respondendo a pergunta do Respondendo Carlos a pergunta. Fernandes. Isso. Vamos lá. O Carlos tem direito, por ser filho, provavelmente o pai ou a mãe é português, então ele solicita a cidadania através deles. Certo. Reunindo toda a documentação certinho, ele consegue dar entrada no pedido. Quanto tempo mais ou menos demora entre você entrar com esse pedido? Vai depender do documento. Mas Vai se depender bem que do caso. Filho, o pai dele é vivo, não tem problema, né, doutora? Isso, vamos supor que... Porque assim, antes da entrada em um procedimento, nós precisamos informar Portugal da atual vida civil de um português que reside fora de Portugal, através da transcrição. Vamos supor, português veio para o Brasil, casou aqui e faleceu aqui. Ou qualquer outro lugar que não seja Portugal, qualquer outro lugar do mundo que não seja Portugal. A primeira coisa, a gente tem que informar Portugal, que casou e que faleceu aqui. A transcrição demora mais ou menos uns 40 dias. Isso já é o primeiro passo que vocês vão fazer. Isso. Falar que o pai dele, como é que é o nome dele, amor? Só anotando os nomes, outro dia a gente foi anotando aqui os nomes, né? Carlos Eduardo? Tá. Tem que Carlos Fernandes. Tem que Carlos informar que o pai Fernandes. dele, a mãe dele também é portuguesa? Filho e neto. Filho e neto. Aí vamos lá, temos outra Eu não pergunta. terminei de responder. Então vai. Já até esqueci o que eu ia falar. Então, Do primeiro passo, que tem que comunicar que ele se casou, Isso. que o pai dele se casou, não é isso? isso, doutora? verificar se o estado civil dos pais está informado Portugal, se está tudo ok, se a transcrição já foi feita. Se foi feita, ele adquire, inicia o processo dele. Tá? O processo para filho, você perguntou de prazo, mais ou menos uns 6 meses. Mais ou menos uns 6 meses. Mais ou menos. Entre entrar com o pedido e sair já? Já Não sair. é muito, né, doutora? Não é muito. É mais fácil o filho, Não é- né? Na verdade, era até menos. Devido ao volume em Portugal, então aumentou. Por que acontece? Vamos supor que a gente dê entrada num procedimento aqui no Brasil ou dê entrada num procedimento na Irlanda, em qualquer outro lugar do mundo. Todo procedimento ele é finalizado em Lisboa. Então, imagina o quanto de documento que não é concentrado ali. E isso aumentou muito? Aumentou muito. Aumentou muito. De quanto tempo pra cá? Uns 5 anos por aí? Não, agora é recente. De Pedidos? uns 2 anos pra cá. E aí acumula tudo lá. Acumula tudo lá. Demora mais pra sair do que saía, do que demorava. Demora. Entendi. Olha, doutora Cláudia, nós temos aqui a Carmen Abreu. Sou filha de português e ele já é falecido. Como eu faço? E aí a Elaine Guilhermino também. Qual o custo desse processo? Ou seja, qual é o custo para conseguir uma cidadania? A primeira pergunta de quem é? Que é a filha que o pai morreu? Como é o nome dela? A Carmen Abreu. Carmen. Carmen. Então, como o pai da Carmen é um cidadão português falecido, faleceu provavelmente fora de Portugal. Vamos supor que ele faleceu no Brasil. Primeira coisa, então, é informar Portugal de que ele faleceu aqui no Brasil.
A transcrição. Que demora os 40 dias. Isso. Depois ela faz o pedido como filha. Só, e só comunicar a situação atual lá, porque Isso. Portugal não sabe que Portugal ele faleceu não aqui. sabe isso. Ah, entendi. Mais algum? E sobre o valor do processo, de todo o trabalho de vocês, do escritório? Valor de processo por pessoa, mais ou menos uns 3 mil reais. 3 mil, né? Aham. Ok. Alessandra Sodré, estou tentando tirar a cidadania da minha avó, que é filha de português. Ok. Eu preciso tirar a da minha mãe antes para poder tirar a minha? Pode ser ao mesmo tempo ou da minha avó? Eu sei. Complexo, Alessandra. Eu Mas a sei, doutora, entendeu? Eu a, entendi. a doutora- a Entendeu? doutora vai Eu responder. entendi. Ela quer saber se ela pode fazer o procedimento da mãe e dela junto. Depois Isso. que adquiriu da avó. É isso. Não pode. Não. Um processo de cada vez. Primeiro adquiriu da avó, depois adquiriu da mãe, depois adquiriu dela. Sério? Aham, não E- pode. Então vai 6 meses, 6 meses, 6 6 meses. meses. Uns 2 anos para conseguir. Aí a Rosana Santos aqui, olha, minha amiga foi casada com um português durante 31 anos. Ele faleceu. Ela tem direito ou não? Seus netos já tiraram a cidadania e os filhos também já tiraram. Mas falaram que ela não tem esse direito. 31 anos, eu sou ruim de conta, eu não sei se ela casou antes de 81. Mas se ela casou antes de 81 com um cidadão português, ele estando vivo ou falecido, ela tem direito. Ela já tem o direito adquirido que você falou Isso. antes de 81. Não importa que ele esteja falecido. Entendi. Ah, ok. E a Débora Santos, olha, sobre o casamento de brasileira com português, no caso, ele... Não entendi a pergunta aqui. Bom, enfim, Débora, depois a gente responde, mas eu não entendi. Meu passaporte brasileiro está perto de vencer e tenho que voltar ao Brasil para renovar ou fazer outro lá? É a Simone Caldas que está perguntando. Outro lá, eu acho que ela tá fora do... Quer fazer em Portugal, Exato, no caso, né? foi o que eu entendi. Não. Ela pode fazer aonde ela está e ela só pode renovar o passaporte dela com 6 meses antes dele vencer. Legal. Ou ele já vencido. Ótimo, a Cláudia agora continua Tem enquanto... validade de 5 anos Enquanto também. chegam outras perguntas aqui, que tem várias, viu? Vocês vão ter trabalho, viu, doutor? Viu, doutora? A Eita. questão da duplicidade, né? Que muita gente acha que... Me explica aquilo que a gente estava falando antes da Tá. né? Da dupla Da cidadania. dupla cidadania. Tá. Antes de 1981, tudo antes de 1981. Português que chegasse aqui no Brasil, dependendo do cargo que ele fosse ocupar, ou dependendo se ele fosse casar, por alguns motivos, a lei brasileira ela impunha que você abdicasse da portuguesa. Antes de 81. Antes de 81. Depois de 81, agora você tem o direito à dupla cidadania. Então você pode ter as duas. E é uma coisa que muita gente pergunta. Fala, mas eu não posso perder a minha cidadania portuguesa. Acha que vai perder? Não perde. Não, agora não perde. Isso era antes. Antes de 81 perdia. Agora não. Agora E as pessoas têm muita dúvida. tem disso. muita dúvida. Muita gente pensa que vai perder, mas não perde. Você tem a portuguesa e a brasileira. Tá. Agora, no caso da pessoa que é o filho, né? Tem que comprovar uma união estável. Eu sou filho de a minha mãe me teve com um cidadão português. Eu não posso, mas não é reconhecido, não teve uma união estável. E ele não é casado formalmente. Ela. Eu, filha. Não eram casados. Não eram casados. E você é filho de um português, de pais Que solteiros. veio aqui pro Brasil passear, conheceu a mãe. Você pode adquirir os seus pais, independentes se eles eram casados ou não. Você, pode? por ser filho, através da sua certidão de nascimento, vai comprovar que o seu pai é português. Então você pode solicitar. Pode, tranquilo. Então pode não sim. precisa comprovar que não tem nada a ver. Não tem, Filho? não, é filho de um Sim. cidadão português, independente se ele é casado ou solteiro. Diferente do caso da mulher. Diferente. A mulher não poderia. A mulher sendo... Mesmo que não era casada e não tinha união estável, mas teve filho com ele. Ela não pode. Não, ela não Ela pode. não. Ela não pode. Ela não pode, só se essa união fosse reconhecida. Ah, entendi. Olha, Mais pessoal, alguma? está cheio de pergunta aqui, viu, doutora, viu, Cláudia?
A doutora promete responder a todas, não vai dar, lógico, no live falar de todo mundo, mas enquanto eu vejo aqui, eu vejo quem está... Eu queria mudar de posição aqui, porque o sol tá atingiu pegando. vocês. Tá brincando que o sol veio rápido pra cá. Então vai lá, vamos mudando aqui, olha. Puxa aqui. Vamos Aí, puxar. pronto, eu só viro aqui o ângulo. Está, ó, pessoal, ao vivo. Ao vivo é assim, vamos lá. Ao vivo é isso aí, ó. Pronto, aí, o Daqui a doutor. pouco chega. Aí, tá passando o helicóptero, aí, enfim. Estamos aqui em São Paulo. Hoje, véspera de feriado, aqui, para quem chegou agora, com a doutora Ema de Oliveira e também com a Cláudia, a jornalista Cláudia Ribeiro, fazendo uma entrevista exclusiva sobre cidadania portuguesa. Vamos lá, pessoal, continuando. Pode Cláudia, falar. lembrei de uma coisa. Nós estamos falando bastante de netos. E o que acontece? Dia 3 agora de julho, agora, recente, 3 de julho de 2017, entrou em vigor uma nova lei que dá direito aos netos adquirirem, contanto que eles comprovem um vínculo e consiga transmitir aos seus filhos maiores e menores. E como é que fica quem adquiriu antes? Antes de 3 de julho. Como é que fica? O que acontece? Antes de 3 de julho, o cidadão que adquirisse a cidadania através da naturalização, até o nome é diferente, ele não precisaria comprovar esse vínculo, só que ele não conseguia passar para os filhos já nascidos. Não dá atenção. Oi, gente, tá? A gente esquece. Mas não vai esquecer de vocês, não. O que acontece? Aí muita gente questiona, mas eu adquiri com a lei antiga e agora eu quero passar para os meus filhos. Como é que eu faço? Porque ele pode. Ele adquiriu com a lei antiga. Antes de 3 de julho agora. Isso, e ele pode passar para o filho. Ele só precisa fazer a conversão. É possível reverter, então? É possível reverter. Muita gente pergunta isso, por isso que eu achei interessante vocês falar. Entenderam, pessoal, por causa dessa lei nova? Isso. Então, antes do dia 3 eu já tinha dado andamento no processo. Já sou cidadã portuguesa, Tá. só que de forma derivada. Fiz o meu processo por naturalização. Entendi. E agora eu quero passar para os meus filhos. Entendi. Eu sei que eu posso. Entro com um procedimento chamado conversão. Em Portugal, convolação. Entendi. E aí converte aquela cidadania, naturalização derivada para a originária, que é a que Então é permite. possível reverter ou converter, na verdade, Isso, né? aham. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai interessar todo mundo que está pleiteando a cidadania portuguesa. Quanto tempo demora todo esse processo, doutora? A gente falou. Mas, 6 meses? Isso, 6 meses, né? 6 meses. Depois que houve casamento e óbito aqui no Brasil, 45 dias para transcrição e o procedimento mais ou menos uns 6 meses para o filho. Para o neto um pouquinho mais demorado. O neto 8 meses por aí. Essa conversão que nós não sabemos. Porque como entrou em vigor agora essa lei, então não foi finalizado nenhum processo. Nem do nosso escritório, nem de escritório nenhum. Ainda não foi, é recente. É recente. Até a questão do vínculo também. A questão do vínculo, igual que eu questionei, o que a lei trouxe do vínculo, eu não sei também, não deu tempo de finalizar nenhum processo. Eu não sei realmente qual é a exigência que eles vão colocar desses vínculos. Isso, se realmente vai ser o que está na lei, se vai abrir brecha para uma outra coisa. Então a gente sugere o quê? Que consiga comprovar um daqueles e que se tiver mais algum, tudo que lembrar relacionado a Portugal, anexar no processo também. Entendi. Agora, doutora, o que a gente estava falando era o seguinte, esse processo, ele é demorado, mas vocês também têm um escritório lá em Portugal, que tudo vocês fazem em conjunto lá. Sim. Essa é a facilidade. Vamos supor que a gente, na verdade, a gente inicia o processo e tenta finalizar o processo por aqui. Por aí? O que acontece? Às vezes precisa homologar uma sentença de um divórcio em Portugal, homologar uma sentença de união estável, uma certidão que nós não estamos encontrando, um apostilamento, um procedimento que tem que ser feito lá. Entendeu? Apostilar um documento português. Então aí a gente contata eles.
Entendi. Entendeu? Alguma pergunta? Eu tô de boa aqui, gente. Olha, também. tem sim. A Elaine Guilhermino. Doutora, qual a diferença de atribuição e naturalização? Qual é a diferença? Naturalização é quando a gente, com a lei anterior, antes do dia 3 de julho de 2017, para você adquirir como neto, você fazia o processo de naturalização. Naturalização que era a aquisição também, naturalização e aquisição. Que é isso? Você vira português a partir do momento que o seu processo foi indeferido. Naturalização. Foi indeferido hoje, a partir desse momento, então, você é português. A atribuição. A atribuição retroage ao momento do seu nascimento, ao dia do seu nascimento. Por isso que hoje, do neto, todo mundo agora é por atribuição. Retroage ao momento do seu nascimento. A partir de então, você pode passar para todo mundo. Aí tem uma outra aqui, doutora Maria Vinhas. Bisneto, posso pleitear a cidadania se os pais já têm cidadania por naturalização? Os pais, já tendo a cidadania por naturalização, ela precisa fazer essa conversão. Por Entendeu? causa dessa lei do dia 3. Isso, ela entra com um pedido de conversão. Vai converter a naturalização pela atribuição. E aí ela tem direito. Ó, isso aqui é vocês falaram tanto aí, Cláudia, da nova lei que entrou em vigor em julho, né? Isso. A Ana Lúcia Stone, ela fez uma pergunta muito interessante aqui, olha. Sou neta de portugueses, enviei toda a documentação solicitada pelo consulado dia 2/6. 2/6, tá. De 2017, ou seja, antes da lei, antes da nova lei. Ainda não recebi nenhuma resposta. Vale a lei antiga ou a nova? Vai valer a lei antiga. Vai valer a lei antiga. O que está acontecendo? Quem deu entrada quase no início aí de vigorar essa nova lei, Portugal ele está mandando uma carta, e se não mandar também não é para se preocupar. Se foi antes do dia 3, o seu processo vai finalizar com a lei anterior. Mas muita gente tem encaminhado para o escritório uma carta que Portugal manda perguntando se você quer permanecer com a lei antiga ou quer ir para a lei nova. Só que se você for para a lei nova, você precisa comprovar um vínculo com Portugal. E o procedimento também é enviado para um outro lugar, para Lisboa. Esse procedimento novo para neto, ele só é feito em Lisboa. Desculpa, só interromper a senhora um minutinho. A senhora não, você, né? Mas aí, por exemplo, ficou mais difícil então? Eu acredito que ficou mais difícil. Eu acho que ficou mais difícil. A lei nova favoreceu os bisnetos, que eles não vão precisar comprovar um vínculo. Mas o neto precisa comprovar esse vínculo. Então os netos ficou mais difícil, é isso? Ficou mais difícil. Porque vai ter que ter um dos requisitos. Isso, a maioria não tem. É isso que eu falei. Você vai ter casa lá. Eu não sou filiada à Casa de Portugal aqui há 5 anos. Não é fácil, né? Tem mais perguntas. Liliane Carvalho. Minha mãe é casada com um português há mais de 10 anos, mas não obteve a cidadania. Como proceder agora? E quando ela tiver a cidadania, como passar para as filhas e netos? Tá. Essa é a pergunta da Liliane Carvalho. Primeiro a gente tem que saber se esse cidadão português, que a mãe é casada, é o pai das filhas e avô das netas. Porque se não for, só a mãe que vai ter direito. Na verdade, direito não, é uma tentativa. Primeiro requisito, ela já tem 3 anos de casado. E aí depois ela precisa comprovar um vínculo com Portugal. Agora, se esse português for o pai das meninas e o neto e o avô, né, elas têm direito. Aí, Liliane, bem respondido. Quem mais? Deixa eu ver. Tânia Sanches. Ai, vocês não respondem a minha pergunta, já fiz 3 vezes. Tânia, vamos lá, me ajuda aqui, manda de novo, porque tem várias aqui. Eu não estou achando a tua, Tânia. Manda aí, por favor, de novo, que a doutora vai responder. E aí tem o Clodoaldo Marcelani. Doutora, outra pergunta. Eu sou filiado a uma associação luso-brasileira aqui na minha cidade há aproximadamente 6 e 8 meses. Somente isto configura laços com a cultura Olha, portuguesa?
A lei, ela fala que Não, tem... desculpa, 6 anos e 8 meses. Ah, não 6 anos. Não 6 meses. 6 desculpa. anos, sim. A lei fala em 5 anos, tá? Tá. Então, se ele tá com 6, ele tá cumprindo o Ele requisito. já tem um dos Ele requisitos já tem. necessários para a nova lei. A lei não fala que é cumulativo. Então, ele já pode dar entrada. Ele já cumpre um requisito. A gente só pede que se ele lembrar qualquer coisa de Portugal, tenha feito um curso, tenha feito uma viagem, anexar no processo também. Quanto mais vínculos a gente conseguir comprovar com Portugal, maior a possibilidade do seu processo ser deferido. Marcos Tosta, essa é fácil. Sou bisneto de português, como faço? Bisneto. Bisneto. Marcos. Você consegue desde que todo mundo esteja vivo, ou uma outra possibilidade, o seu pai ou a sua mãe, o filho do português, o neto do português, adquira como neto. Uma vez que ele adquiriu, você tem direito. Primeiro ele adquire. Isso. Se todo mundo tiver vivo, passado de pai para filho, ele não precisa comprovar o vínculo e ele consegue. Agora, se os avós estiverem falecidos, o filho do português estiver falecido e o pai ou a mãe ainda estiver vivo, adquire e depois ele adquire. Fica aquela escadinha, Fica né? aquela escadinha. Então, Sempre que pular uma geração na escadinha, o anterior tem que ter. tem que comprovar o vínculo. Agora, passado a escadinha de pai para filho, não precisa comprovar. Não pode pular, né? Não pode pular. Entendi. Agora, doutor, uma pergunta. Por que é importante ter a cidadania? Por que é importante? Primeiro, você vai ter acesso a toda a comunidade europeia, livre acesso, para trabalhar, para morar, não precisa de visto para morar, né? Para estudar, né? Outra coisa, vai poder passar para os seus ascendentes, né? Carga tributária bem menor na Europa. Né? Quer dizer, isso a pessoa tem livre acesso a um cidadão europeu. Isso. Diferente de quem vai lá com visto. Isso. Com visto, por exemplo, eu não consigo fazer o que um cidadão português faz. Isso. Em outros países, por exemplo, eu vou para a Alemanha, eu vou para... É diferente. É diferente, você precisa solicitar o visto para você permanecer depois de 90 dias. Porque você pode ir para a Europa, cidadão brasileiro, 90 dias não precisa do visto. Agora, quero trabalhar, quero morar. Se você não é um cidadão, você precisa do visto. Né? Não, mas aí com o visto eu também consigo trabalhar. Consegue, morar, consegue, visto consegue. Permanente. Consegue. A partir do 6º ano que você estiver morando em Portugal com o visto, você adquire pelo tempo de residência a cidadania. Só que 6 anos? Isso, só que você não consegue passar para os seus filhos, para cônjuge, para ninguém. Ah, é? Isso. Por exemplo, eu vou morar lá com visto, depois de 6 anos eu posso pleitear a cidadania. Pode. Mas e a minha filha? Se ela foi com você, Ela também. provavelmente ela tá legal. Então, ela também vai poder Os legais solicitar. da família Isso, podem. podem. Entendi, A interessante. Deise Siqueira, estou tentando a cidadania como neta de portugueses. Quando conseguir, o meu marido vai poder adquirir a cidadania também? Pode sim. Precisa comprovar o vínculo com Portugal. Tu vê o vínculo. Isso. Quem não precisa comprovar o vínculo? O filho, passado de pai para filho. A esposa, a mulher que se casou antes de 81. Né? Agora o neto, o cônjuge, o amaziado, tudo precisa comprovar esse Só o vínculo. filho que não precisa comprovar. Não, é direito adquirido. Direito adquirido. E a mulher antes de 81. E a mulher antes de 81. Gente, cada regrinha, né? É. Que é muito interessante isso, né? Nossa, gente, olha, tá chegando pergunta aqui. A doutora Ema, o doutor Flávio e toda a equipe lá do escritório, eles vão passar o feriado prolongado, viu, galera? Ah, o de doutor 7 de o setembro. doutor tá Tem gente falando. brava aqui, viu, doutor? Tem gente brava. Mas, olha, vocês não estão lendo a minha pergunta. Gente, não é isso. É que está chegando muito. Está chegando pelo Twitter, está chegando pelo YouTube, está chegando pelo próprio Facebook, pelo blog. O doutor aqui está garantindo, né, doutor? Ninguém vai ficar sem resposta. O escritório da doutora Ema, do doutor Flávio, eles vão, né, doutora? Inclusive, eu acho que tem gente lá no escritório já respondendo. Já, né? Já. Estão ligando lá então também. tem uma equipe, olha aí, pessoal, aqui a gente, ao vivo, não dará pra
responder todo, né, Cláudia? Porque, olha, tá um sucesso aqui, cidadania. Aliás, se vocês puderem compartilhar esse live aqui, seria muito legal, marcar os amigos. A Sueli dos Anjos, obrigado. Mas a doutora vai responder, o escritório já está respondendo ao vivo, viu, Cláudia? E tem muitas pessoas dando os parabéns aí para você pela iniciativa dessa Que legal, dessa pra nós, entrevista. né? Para nós e pela Que disponibilidade da doutora Ema e do doutor Flávio, Nós do que escritório, agradecemos. em atender, porque realmente não é fácil, não. A gente vai atrás das coisas que seja de interesse comum, né? Eu acho que isso vale para Portugal, que é o momento nosso, que a gente teve essa iniciativa, né? Mas também a gente conta com a disposição de muita gente. A gente também está contando aí com a assessoria do consulado que está nos ajudando. Eu tenho entrado em contato com a TAP para a gente fazer pautas sobre viagem. Então, às vezes, a gente demora um pouquinho mais para fazer as coisas, mas a gente vai atrás das coisas assim com bastante fundamento. Não é tão simples a gente conseguir. Eu preciso dar exemplos práticos e procurar pessoas que possam me dar a entrevista certa, entendeu? Aí tem uma pergunta aqui da Cris Faco, que é amiga nossa lá do Rally dos Sertões. Ela é da equipe lá Siriema, participa com uma equipe gigante do Rally dos Sertões, um evento divulgado. Desculpe se essa pergunta já foi respondida, mas só conseguiu acessar agora. Meu bisavô materno era português. Eu ainda consigo a cidadania, o bisavô materno dela. E se conseguir, os filhos também conseguiriam na sequência, doutor? Cris, você consegue desde que ou todo mundo esteja vivo, ou a sua mãe esteja viva e adquira primeiro. Isso. Depois você tem direito, uma vez que a sua mãe adquiriu, e pode passar para os seus filhos. É a escadinha que a gente estava falando, que não pode pular, né? Isso. Aí, respondido para Cris Faco, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Não para de chegar, vocês vão ter trabalho lá no final de semana prolongado, hein? Aí, o doutor Flávio Peron aí, sócio da doutora Ema, já até colocou aqui o site para quem tiver mais dúvidas. Doutora, essa é do Jânio Pereira. Doutora, meus antepassados são da 5ª geração, então não tenho como solicitar a dupla cidadania. Vocês têm assessoria para descobrir os meus antepassados? É aquela coisa da árvore genealógica. Não, a gente não faz o serviço da árvore genealógica, não. Não fazemos. Tá. Aí, Jânio, mas entre em contato lá, de repente eles dão alguma... Site que parece que tem um site. E a Sônia Fernandes aqui, Cláudia, sou casada com um português em 1983. Como faço para adquirir a cidadania? Meus filhos já conseguiram. A Sônia ficou aí na trave. Quase que por tabela ela já era uma portuguesa, né, Sônia? Isso. Como o seu casamento não foi antes de 81, então você não tem direito adquirido. Você tem, pode solicitar, mas é uma tentativa. Pode ser negado, sim, tá? Mas pode solicitar. Tá, ok. Quem mais? O Gustavo Costa. Minha mãe é portuguesa, porém meu pai, que me registrou. E com isso o Consulado de Portugal no Brasil criou burocracia para eu receber a cidadania. Como fica o meu caso? O que acontece? Provavelmente o pai dele foi registrar ele depois de 1 ano de idade. Então, pode ser que dê algum probleminha assim. Tá. Aí, Gustavo, fica a dica, procura a doutora Ema. Mas lá. pode converter, viu? Não se preocupe. É possível? É sim. Aí, Gustavo, uma boa notícia. Lucas, cheguei agora, deixei minha pergunta ontem, não sei se por acaso já foi respondida, então vou assistir a entrevista inteira depois que acabar, vai ficar salva. Vai, Lucas, nós vamos deixar aqui no Facebook oficial do Portugal Online e também depois nós vamos publicar no nosso canal no YouTube, que é www.youtube.com/Portugal Online Oficial. Tem mais perguntas aí, Cláudia? Não, eu não, você que tem que ver. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Não, por mim eu tô super de boa. Eu acho que a gente conseguiu responder boa parte das pessoas, né? E a gente vai continuar respondendo. Mas a gente está preparando aí, eu queria já dar um recado para a próxima semana. Não sei se a gente vai conseguir, talvez não seja na sequência, mas a gente quer fazer uma pauta sobre viagens
sobre bagagens. Tem muita gente perguntando isso. E a gente vai bolar uma coisa bem legal, bem didática, para mostrar para vocês, tá, pessoal? Esse é um dilema grande, hein, Cláudia? Levo o vaso, não levo o vaso, levo o meu quadro, não levo o meu quadro. Esse é um dilema. Eu não sei o que vou fazer, não. Eu já falei que eu já vou estourar a bagagem, já fui ver o preço, gente. Não, mas dá pra andar em navio, avião, DHL. A Cláudia vai fazer esse levantamento aí, é bem bacana. Doutora, mais algum recado? Não, tô de boa, tô de boa. Também, eu quero agradecer a oportunidade de novo. Pode ficar tranquilo que a gente tenta responder todo mundo. Ó, a doutora está prometendo, hein? Não, agora é o seguinte. Fala aí, vocês vão sair de férias também, não vão? Pode ser até que a gente aproveite alguma dica, coisa. Então, pode falar, doutor? Pode. Se não era ao vivo, né? Eles estão indo para Portugal de férias. Quem sabe a gente não tem uns vídeos, algumas coisas legais para vocês, né, doutora? Deixa, eles vão descansar, não vão trabalhar. Alguma coisinha eles dão um alô, de repente. Não dá para dar um alô? Não, eu ligo dá lá, sim, gente. dá sim. Doutor, e aí, como é que tá? Beleza, né? Dá sim. Ah, legal. É isso aí, gente. Valeu, obrigada. E fique com a gente, vai fazendo perguntas aí. Tem o nosso blog, Portugal Online, oficial. .com.br. Aí tem o Facebook, facebook.com/site Portugal Online Oficial, youtube.com/Portugal Online Oficial. Valeu, gente. Foi divulgado também. E o de vocês? Acho que foi divulgado. Foi? Já foi divulgado, mas então, aproveita e fala também, doutora, aproveita. Nacionalidadeportuguesa.com.br, Facebook, lá encontra tudo. Legal, gente. Valeu. Ó, e quem curtiu, compartilha esse live, marque os amigos nos comentários. E valeu, e a doutora e o doutor Flávio vão responder. Tomou um sol aí, né? Olha que delícia, feriado! Solzinho, Feriado aqui em São Paulo, solzão. Vai prometer sol, né, doutor? Vitamina D. Pessoal, muito obrigado. Continue conosco aqui no Portugal Online. Ninguém vai ficar sem resposta. Cris Faco, a gente respondeu a tua aí. E vamos lá, tá bom? Valeu. Bom feriado a todos. Tchau.